O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Eu vou ler os versos 36 e 37 e depois peço a você que leia comigo em uma só voz os versos 26 a 30. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Verso 26, se você puder, acompanhe comigo, vamos juntos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. O tema desta noite é: levante a cabeça, você é mais do que vencedor. A carta de Paulo aos Romanos é um grande manifesto cristão, é a carta magna escrita pelo apóstolo, veterano apóstolo. Alguém já disse que é o Evangelho segundo Paulo, o maior tratado teológico do Novo Testamento. Esta carta foi escrita por Paulo quando ele estava a caminho de Jerusalém para levar uma oferta aos pobres da Judeia. E aqui ele trata das grandes verdades do cristianismo. No capítulo 1, ele já define o que é evangelho. No capítulo 1, versos 18 a 32, ele retrata a depravação do mundo pagão. No capítulo 2, ele vai tratar o fato de que os moralistas e também os judeus eram tão pecadores quanto os pagãos. Concluindo no capítulo 3, 23, dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A partir do capítulo 3, verso 24, ele vai apresentar a grande verdade de que fomos justificados pela fé em Cristo Jesus, porque Cristo morreu por nós, como nosso substituto e representante. No capítulo 4, ele vai mostrar o exemplo da justificação pela fé, que não é uma doutrina nova, uma vez que Abraão e Davi, pilares da nação de Israel, foram justificados pela fé. No capítulo 5, ele vai mostrar os frutos da justificação. Com respeito ao passado, temos paz com Deus. Com respeito ao presente, nós temos acesso à graça. Com respeito ao futuro, nós temos esperança da glória. No capítulo 6, ele vai revelar para nós a novidade de vida que temos em Cristo Jesus. Morremos para o pecado, fomos crucificados com Cristo e ressuscitamos para uma nova vida em Cristo. No capítulo 7, ele vai mostrar o grande conflito da vida cristã. O bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero, esse eu pratico. Mas no capítulo 8 ele alcança as alturas excelsas da nossa liberdade em Cristo Jesus, pela obra de Cristo e pela aplicação do Espírito Santo em nosso coração, retratando para nós a grande segurança que temos em Cristo Jesus. Capítulos 9, 10 e 11, ele vai tratar do povo de Israel. Capítulo 9, o passado, a eleição de Israel. Capítulo 10, o presente, a decadência de Israel.
Capítulo 11, o futuro, o plano restaurador de Deus para Israel. E a partir do capítulo 12, Paulo vai então aplicar esta gloriosa doutrina, mostrando que a maneira de você ver um crente maduro é através dos seus relacionamentos. Então, no capítulo 12, verso 1 e 2, nosso relacionamento com Deus. No capítulo 12, versos 3 a 8, o nosso relacionamento com nós mesmos. Capítulo 12, versos 9 até o verso 13, ele vai tratar do nosso relacionamento com os nossos irmãos. A partir daí, do verso 13, no final do capítulo 12, ele vai tratar do nosso relacionamento com os nossos inimigos, como é que nós lidamos com eles. No capítulo 13, o nosso relacionamento com as autoridades constituídas. Capítulo 14 e 15, ele vai tratar de 16, como é que nós nos relacionamos com aqueles irmãos que pensam diferente de nós em coisas secundárias. Bom, então esta é uma espécie de síntese desta carta, que é o maior manifesto cristão escrito pelo apóstolo Paulo. Nesse texto em particular, ele vai mostrar que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque tem hora que as circunstâncias da vida ficam ou levam você a ficar de cabeça baixa, abatido, desolado. E você precisa de vez em quando colocar-se diante do espelho da palavra e dar uma bronca em você, chamar você a atenção, porque às vezes a gente se comporta como derrotados e fracassados, e é preciso saber quem nós somos em Cristo Jesus. E Paulo diz que apesar das circunstâncias mais carrancudas, mais adversas, como ser entregue à morte o dia todo, considerado como ovelha que vai para o matadouro, apesar de todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus nosso Senhor. Então levante a cabeça. Se você está em Cristo, você é mais do que vencedor. Agora, o texto que nós lemos vai nos apontar por que nós somos mais do que vencedores. E ele começa no verso 26 dizendo o seguinte: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. E aqui está uma coisa muito importante, porque você não é vencedor porque você é forte. A sua vitória não vem de você. Diferentemente dos livros de autoajuda, que dizem que você é forte, que você é um gigante, que basta fazer cócegas no seu interior, que se levantará um gigante. O que esse texto está dizendo é que você é vencedor, apesar de ser fraco. E nós somos fracos, e muito fracos. As fraquezas nos rodeiam, as fraquezas se introjetam dentro de nós. Temos fraquezas físicas, temos fraquezas emocionais, temos fraquezas morais, temos fraquezas espirituais. Só um louco pode dizer: eu sou forte, porque basta um sopro de Deus e viramos pó. Basta um vírus que não é visto a olho nu, e você vai para uma cama, para um CTI, para um cemitério. Basta uma bactéria que você não enxerga e você sucumbe. Basta um acidente e a sua vida é colhida. Somos fracos, tropeçamos, pecamos, caímos. Mas apesar da nossa fraqueza, diz o texto, Deus não nos escorraça, Deus não nos joga na lata do lixo. O Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. A nossa fraqueza é tamanha, que diz o texto, nós nem sabemos orar como convém. Até o nosso exercício espiritual está marcado pela nossa fraqueza. Nós não sabemos o que é melhor para nós. Pedimos para Deus uma pedra, pensando que estamos pedindo um pão. Pedimos para Deus uma cobra, pensando que estamos pedindo um peixe. Pedimos para Deus um escorpião, pensando que estamos pedindo um ovo. Pedimos para Deus que vai nos matar,
pensando que vamos pedir o que vai nos dar vida. Deus é tão bom com você, que Deus não dá o que você quer, Deus dá o que você precisa, Deus dá o melhor. Ele nos assiste em nossa fraqueza. Paulo prossegue e dizer que nós somos vencedor, ou mais do que vencedor, porque o Espírito Santo não só nos assiste em nossa fraqueza, mas, versículo 26, ele intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Isso é fascinante, porque você tem Jesus Cristo, o advogado justo, que é o seu intercessor legal. Sabe o que significa isso? Ele está à direita de Deus, como seu advogado justo, como seu sumo sacerdote. E toda vez que chega uma acusação contra você diante do tribunal de Deus, Jesus Cristo se levanta para defender a sua causa, para dizer: por esse pecado que ele está sendo acusado, eu morri na cruz, esse preço eu já paguei, essa dívida eu já quitei, portanto aquele que está em mim não deve mais nada, já nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. A Bíblia pergunta: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Mas agora, o Espírito Santo, diferentemente de Jesus Cristo, que intercede por nós à direita de Deus Pai, ele intercede por nós, dentro de nós, ao Deus que está sobre nós. E esta intercessão tem 3 características. Primeiro, ela é uma intercessão intensa, muito intensa. Ele intercede por nós sobremaneira. É a ênfase de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Segundo, é uma intercessão agônica, com gemidos inexprimíveis. Ele que conhece todas as línguas, todos os idiomas, todos os dialetos, de todos os povos, de todos os lugares, de todos os tempos. Ele que conhece a língua dos anjos e dos homens. Quando ele está orando por você, em você, ao Deus que está sobre você, ele não encontra sequer um idioma, então ele geme com gemidos inexprimíveis. É com esta agonia que ele intercede por você. Mas em terceiro lugar, essa intercessão, além de intensa e agônica, ela é eficaz, porque o verso 27 diz que é segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Em outras palavras, se você e eu não sabemos orar como convém, o Espírito Santo sabe. Ele não desperdiça nenhuma oração por você, em você, ao Deus que está sobre você. Mas agora no verso 28, Paulo vai nos dar uma outra razão pela qual somos mais do que vencedores. É a garantia de que a mão de Deus dirige o nosso destino. E veja como ele começa no verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E eu gosto muito desta palavra sabemos, porque na língua grega essa palavra procede de um termo da matemática, um termo exato, absoluto, inquestionável, irrefutável, verificável. Ele não fala aqui na linguagem da conjectura hipotética, ele fala aqui da linguagem da certeza experimental. Nós sabemos. Ele não diz nós sentimos, cogitamos, nós sabemos. É matéria de fato. E sabemos o quê? Que algumas coisas, que as melhores coisas, não, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei que, pastor Vinícius, esse é um dos textos mais consoladores e ao mesmo tempo um dos textos mais confusos para algumas pessoas. Porque de vez em quando as pessoas me dizem assim: pastor, se todas as coisas cooperam para o meu bem, eu não estou entendendo nada, porque a minha vida está de ponta cabeça. A minha vida está transtornada. Eu estou profundamente abalado. A providência na minha vida é carrancuda. Então é preciso entender o que Paulo não está dizendo.
Primeiro, Paulo não está dizendo que todas as coisas que acontecem com você são coisas boas. Ele não está falando isso. Eu preciso dizer para você que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Entenda boa aqui, não no sentido teológico agora. Porque só há um que é bom, e esse é Deus. Aliás, biblicamente falando, só tem um homem na Bíblia que foi chamado de bom. Foi Barnabé. Está lá em Atos 11:30. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Mas você que anda com Deus, coisas ruins acontecem com você, sabia? Você fica doente, você perde emprego, você sofre acidente, você pega a Covid, aliás, a Covid que pega você. Você enterra pessoas queridas da sua família. Bala perdida na rua. Então Paulo não está dizendo que tudo que acontece com a gente é coisa boa, não. Nós estamos vivendo num mundo caído, sujeito a tragédias. A mesma tempestade que cai na casa do ímpio, cai na casa do crente. O mesmo tsunami que varre a casa do ateu, varre a casa do homem mais piedoso. O tsunami que atinge um, atinge outro. Então Paulo não está dizendo que tudo que acontece com você são coisas boas. Segundo lugar, esse texto não está dizendo que as coisas acontecem na sua vida como que num jogo de coincidência, como se os astros movessem em sua direção e em seu favor. Não, de forma nenhuma. Nós não cremos em acaso, nós não cremos em sorte, nós não cremos em azar, nós não cremos em determinismo, nós não temos medo de olho gordo, nós não temos medo de feitiço, nós não cremos em nada disso. O que nós cremos é que a mão de Deus dirige o nosso destino. Nem Paulo está falando, em terceiro lugar, que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas. Não, a Bíblia diz que quem semeia vento, colhe tempestade. Quem semeia na carne, da carne colhe corrupção. Mas se você ama Deus, ainda que tragédias aconteçam, ainda que situações profundamente desesperadoras venham na sua vida, Deus é poderoso para transformar isso em coisa boa para você. Em outras palavras, meus irmãos, se Jesus Cristo, o Filho de Deus, aprendeu pelas coisas que sofreu, o sofrimento é um recurso pedagógico, onde Deus vai esculpindo o caráter e a beleza de Cristo na nossa vida. O sofrimento não vem para nos destruir, o sofrimento vem para nos burilar, para nos aperfeiçoar, para nos transformar em pessoas parecidas com Jesus. Agora você pode dizer, bom pastor, eu confesso uma coisa, então se é desse jeito, eu não estou entendendo nada mesmo, que para mim está tudo complicado. Se eu contar minha história para o senhor, até pedra chora. Talvez você possa ter a mesma sensação de Jó. Quando eu leio o livro de Jó, irmãos, me permita confessar isso aqui, compartilhar isso aqui, eu só fui entender o livro de Jó num dia que eu estava acidentado, sofri uma queda e fraturei o fêmur, uma trinca no osso, e eu fiquei uns dias de cama. E aí dei uma lida no livro numa sentada só. Você já leu o livro de Jó numa sentada só? Faça isso. Faça isso. Você vai entender melhor o livro. Porque se você perceber, todo mundo no livro estava errado. Ou melhor, não entendeu a coisa. O diabo estava errado. Porque achou que Jó só servia a Deus por interesse. A mulher de Jó estava errada, porque achou que Deus não é digno de ser adorado com sofrimento. Os amigos de Jó estavam errados, acharam que Jó estava sofrendo porque tinha pecado, graves pecados contra Deus. Jó estava errado, porque pensou que todas aquelas tragédias eram setas de Deus na vida dele. E é por isso que ele perguntou para Deus 16 vezes, por quê? Por quê? Por quê? Por que eu estou sofrendo? Por que os meus filhos morreram? Por que minha dor não cessa? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu não morri ao nascer? Por que os seios da minha mãe estavam murchos de leite para morrer de fome? Por que o Senhor não me mata de uma vez? Ele fez 34 queixas contra Deus. Sabe qual é a resposta que Deus deu para ele? Silêncio gelado e nada mais. O que é interessante é que Deus restaurou a sorte de Jó.
Deus restaurou. Deus restaurou a saúde dele, ele viveu mais 140 anos. Deus restaurou os bens dele, dando o dobro de tudo quanto ele possuíra. Deus restaurou as amizades dele, pela intercessão dele. Deus restaurou o casamento dele. E ele passou a ter mais 10 filhos, agora tem 10 filhos no céu e 10 filhos na terra. Mas o livro termina, e Jó não ficou sabendo por que é que ele sofreu. Restauração sim, explicação nem sempre. Então vou lhe dizer uma coisa, se você não está entendendo o que Deus está fazendo na sua vida, você pode entender Deus. Ele é soberano, Ele é bom, Ele é Pai, e Ele trabalha em nosso favor e não contra nós. Não há Deus como o nosso que trabalha para aqueles que nele esperam. Ô irmãos, essa é uma verdade gloriosa, e então você vai descansar o seu coração, você vai aquietar a sua alma, ainda que você esteja atravessando o vale da sombra da morte, você pode sair daqui hoje curado, restaurado, refeito, na certeza de que as mãos de Deus dirigem o seu destino. Mas agora você pode fazer uma pergunta ao texto: todas as coisas cooperam para o bem, que bem é esse? Que bem é esse? É ter saúde? É ter dinheiro? É ter sucesso? É ter amigos? É ter família? É ter prestígio? Todas essas coisas são boas, mas esse bem não é nada disso. Paulo não deixa nenhuma dúvida acerca de que bem ele está falando. O versículo 29 explica, dizendo que Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então sabe qual o grande projeto de Deus na sua vida? Não é você ser rico, isso pode vir a reboque. É você ser uma pessoa parecida com Jesus. Em outras palavras, Deus não quer apenas levar você para a glória, Deus quer transformar você à imagem do Rei da Glória. A jornada que nós passamos do berço à sepultura é o momento oportuno em que Deus está trabalhando em você, esculpindo em você a beleza de Jesus. Tem hora que vai doer. Como escultor que trabalha na pedra bruta para burilá-la, vai arrancar lasca e vai doer. Mas ele sabe o que está fazendo. Ele está esculpindo em você a beleza de Jesus. Mudando a figura de linguagem, é como um metal jogado no fogo. Vai doer. Mas o que vai derreter são as escórias. Quanto mais fogo, mais o metal fica puro, nobre, valioso. E dizem alguns especialistas que o ourives botava o metal no fogo, o ouro, e quando ele ficava pronto, quando estava na hora de tirar do fogo, é quando ele olhava para o metal e via o reflexo do seu rosto no metal, então podia tirar. Deus vai tirar você da fornalha. Quando Deus olhar para você e ver a beleza de Jesus na sua vida, está na hora de tirar da fornalha. E agora no versículo 30, o apóstolo Paulo vai mostrar para nós o processo de Deus fazer isso. Ele começa dizendo assim: aos que Deus predestinou. Eu sei que esta palavra predestinação é uma palavra que traz um pouquinho de desconforto para algumas pessoas ainda hoje. Porque o problema não é a predestinação, às vezes é a maneira um pouco confusa que as pessoas olham e entendem predestinação. O que na verdade Paulo está dizendo, meus irmãos, é que a nossa salvação não começou no tempo, mas na eternidade. Não começou com você, começou com Deus. Não foi você quem escolheu Deus, foi Deus que escolheu você. Não foi você quem começou a amar a Deus, então Deus passou a amar você, não. Deus nos amou primeiro. O nosso amor por Deus, meus amados, é apenas o reflexo do amor de Deus por nós. O nosso amor por Deus é o refluxo do fluxo do amor de Deus por nós.
Deus nos escolheu, não porque Deus viu coisa boa em nós para nos escolher. Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. Este é um amor incondicional, esta é uma escolha soberana, e Ele me escolheu quando eu estava sujo, quando eu estava contaminado, quando eu estava depravado, quando eu estava completamente rendido à escravidão do diabo, da carne, do mundo, quando eu estava morto nos meus delitos e pecados, e Deus me amou, e Deus me escolheu, e Deus me salvou, e Deus me limpou, e Deus me restaurou, e Deus me fez seu filho e seu herdeiro, e colocou o meu nome no livro da vida, e me deu o selo do Espírito Santo. Louvado seja Deus. E Paulo vai dizer o seguinte: aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Isso é glorioso, porque há dois chamados: há um chamado externo e há um chamado interno. Há um chamado dirigido aos ouvidos e há um chamado dirigido ao coração. Muitos são chamados, poucos escolhidos, disse Jesus. Você e eu que estamos aqui, que já cremos no Senhor Jesus Cristo, um dia nós ouvimos esse chamado, é a voz do Evangelho, é a voz do bom pastor, e nesse momento então, o tampão foi tirado dos nossos ouvidos, a venda foi tirada dos nossos olhos, o nosso coração de pedra foi trocado por um coração de carne, e nós que outrora éramos inimigos de Deus, nos rendemos aos pés do Senhor, o recebendo como nosso Salvador e Senhor. Esta é a voz do Evangelho, este é o poder do Evangelho. O Evangelho é a voz do próprio Deus falando ao seu coração, é o chamado eficaz de Deus à sua vida. E é maravilhoso entender isso, porque Deus chama o homem na rua, no campo de futebol, no bar da esquina, na boate, dentro de um leito, lá no hospital, num leito de hospital, lá dentro da sua casa, não importa onde, não importa como, quando a voz de Deus ecoa, Deus chama a pessoa e ela irresistivelmente se rende aos pés do Salvador. Eu já contei isso aqui, pastor, e hoje para mim é um dos exemplos mais lindos que eu tive no meu ministério. Estava lá em Vitória, numa segunda-feira como hoje, no meu gabinete pastoral, e entrou um senhor de 34 anos, e ele disse: eu posso falar com você? Eu disse: claro. Ele me disse assim: estive ontem na igreja, no domingo à noite. Eu falei: que bom, o senhor é sempre bem-vindo aqui. E ele respondeu para mim: mas eu não venho participar do culto. Eu perguntei: mas então o que é que o senhor veio fazer? Ele me respondeu: eu era um traficante, eu vim aqui ontem roubar um carro. Os carros ficavam estacionados em frente ao templo. Eu disse: mas como assim? O que aconteceu? Ele me disse: enquanto eu estava olhando os carros para saber que carro eu levava, eu escutei uma música que brotou do templo, e eu fui atraído irresistivelmente por essa música, e do jeito que eu estava com meu revólver 38 na cintura, eu entrei. E quando eu entrei, o Evangelho, a palavra de Deus entrou com tanta força no meu coração, que eu saí chorando da igreja, chorando. Cheguei em casa chorando, e a minha mulher me perguntou: o que aconteceu com você, Ricardo? Alguém machucou você? Alguém feriu você? E eu respondi para minha mulher ontem à noite: não, mulher, aquele homem que você conhecia morreu. Jesus mudou a minha vida, Jesus me libertou, Jesus me perdoou, Jesus me salvou. Eu ouvi a voz do Evangelho e fui alcançado por Ele. Ele chama eficazmente. E Paulo prossegue e diz assim: e aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. Me permita dizer isso. Aqui está o coração da Bíblia. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há justo nenhum sequer, nenhum sequer. A Bíblia diz que nós pecamos por palavras, a Bíblia diz que nós pecamos por obras, nós pecamos por omissão, nós pecamos até por pensamentos. A Bíblia diz que no dia do juízo final, todos estarão lá perante Deus, para dar conta da sua vida, e o reto juiz é o Senhor Jesus Cristo. E diz a Bíblia que os livros serão abertos, e nós vamos ser julgados segundo o que estiver escrito nesses livros. Primeiro quesito: vamos ser julgados pelas nossas palavras. E a Bíblia diz que nós vamos dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que nós proferimos. Certamente você deve se lembrar, você já falou muita coisa que não devia ter falado. Já falou mal dos outros, já xingou, já falou palavrão, já contou piada imoral, já mentiu. Ah, mas eu não lembro mais não. Falei: não lembra não? Está lá nos anais.
do tribunal de Deus. Nesse quesito, todos nós reprovados, condenados. Vamos dar conta das nossas obras. Quanta coisa você fez que não devia ter feito. Você tem vergonha de ter feito, mas fez. Até não lembra mais, mas está lá. Nesse quesito, condenado. Nossas omissões. A Bíblia diz que você sabe que deve fazer o bem e não faz, você está pecando. Mas, diz a Bíblia, se você guardar toda a lei e tropeçar num único ponto, você está pecando. Culpado da lei inteira. Você pode estar dentro da sua casa, não falando mal de ninguém, não fazendo mal para ninguém e cometendo um pecado de omissão. Nesse quesito, condenado. Mas a Bíblia diz que só o tribunal de Deus tem competência para julgar foro íntimo. Deus julga pensamento, porque Deus conhece pensamento. Passam pela nossa cabeça milhares, alguns dizem 10.000 pensamentos por dia. Quantos deles nós temos vergonha de contar para o amigo mais íntimo? Pois Deus trará tudo isso à tona. Talvez você diga assim, bom, mas se eu for botar na balança o que eu faço de bom e o que eu faço de ruim, eu acho que ganha o que eu faço de bom. Mas não é assim que funciona, não. Não é assim, não. Não é um placar assim de 5-4, não. Um pecado só afastaria você do céu. Porque o céu não pode entrar pecado. Preciso dizer a vocês algo chocante. Só gente perfeita pode entrar no céu. Lá no céu não pode entrar pecado. Nada contaminado entra lá. Tem algum perfeito aqui? Como é que fica então? A questão fundamental é essa, irmãos, e até você entender isso, o Evangelho não pode ser plenamente usufruído. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, Ele não veio ao mundo apenas para possibilitar a sua salvação. Ele não veio ao mundo para ser um mestre moral. Ele não veio ao mundo apenas para ensinar verdades lindas e curar enfermos e levantar paralíticos e dar vista aos cegos, audição aos surdos, vida aos mortos. Ele veio ao mundo para assumir o seu lugar, como seu fiador, como seu representante, como seu substituto. Há uma palavra que nós usamos que não é muito bem conhecida no linguajar popular. A morte de Cristo na cruz foi uma morte vicária. O que significa isso? Substitutiva. Ele morreu pelos nossos pecados. 1 Coríntios 15, versículo 3. Ele morreu pelas suas ovelhas, Ele morreu pela sua igreja, Ele morreu por você. Quando Ele estava lá na cruz, diz a Bíblia, que Ele foi carregando sobre o seu corpo, no madeiro, todos os nossos pecados. Diz a Bíblia que Deus lançou sobre Ele a iniquidade de todos nós. A Bíblia diz que naquele momento em que Ele estava na cruz, Ele foi feito pecado por nós, Ele foi feito maldição por nós. É por isso que diz a Escritura que o sol escondeu o rosto dEle e houve trevas ao meio-dia. É por isso que a Bíblia diz que o próprio Pai o desamparou naquela cruz, quando Ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, todo o meu, todo o seu, todo o nosso pecado estava sobre Jesus. E diz a Bíblia então, que agradou ao Pai moê-lo naquela cruz. Sabe por quê? Porque Deus puniu no seu Filho o pecado que devia punir em você. A lei exigiu que a morte dele acontecesse, porque o salário do pecado é a morte. Quando Jesus morreu naquela cruz, 3 coisas aconteceram. Primeiro, Deus não colocou na sua conta os seus pecados, diz Paulo em 2 Coríntios 5, 18 a 21. Segundo, Deus colocou a sua dívida na conta de Jesus, e Jesus foi para a cruz e pegou o escrito de dívida que era contra você, o rasgou, o anulou, o encravou na cruz e deu um brado: está pago, está consumado, aquele que crê em mim não deve mais nada. E Deus vai lá na sua conta, lá no tribunal do céu, lá na sua ficha, e bota um saldo infinito na sua conta.
toda a justiça de Cristo. Quando Deus puxa sua ficha no tribunal do céu, não só está perdoado, não, está lá um saldo positivo. Toda a justiça de Cristo está na sua conta. É por isso que a Bíblia diz que não há nenhuma condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. É por isso, meus amados, que Paulo não podia terminar de outra maneira, a não ser terminando assim: e aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. A glorificação não aconteceu ainda, vai acontecer quando Jesus voltar. Mas na mente de Paulo, isso é um fato consumado. Consumado. Beneath the stars we whisper dreams. A violin plays soft, it seems. The night unfolds its velvet wings. We dance on air like fancy things. A crescendo builds with every beat. Our hearts, they dance in perfect heat. The world is ours in silent screams. We're floating high on whispering dreams. Together we are one sweet song. The night won't be too late, too long. Our melody will carry on in every note where we belong. The orchestra, it swells to life. The strings, they cut the dark like a knife. Your voice an echo in my soul. In every verse